Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para apresentar para vocês sobre convecção forçada e escoamentos externos. Mas antes a gente vai se apresentar, tá bom? Eu sou a Letícia, da Engenharia aqui do Instituto Federal de Araraquara. Eu sou o Leonardo, eu sou estudante aqui do Engenharia de Araraquara. Eu sou o Gabriel, sou estudante de Engenharia aqui de Araraquara e estamos no quarto ano. Isso. E o nosso professor é o professor Dr. Silvio Verdério, que nos deu essa missão de compartilhar com vocês um pouco do conhecimento. Então, vamos começar. Então, vamos lá. A parte de convecção. O que seria a convecção? Ela é um dos principais modos de transferência de calor, tá? Que nós temos. Então, nós temos a convecção, que é o que nós vamos falar nesse trabalho, a condução e a radiação, tá? E na questão da convecção, esse processo ele acaba envolvendo o movimento de um fluido, né? Seja ele líquido ou gás, e a partir desse movimento que ocorre a transferência de calor. Então, aqui nós temos um exemplo de dois tipos de convecção. Nós temos a forçada e nós temos a convecção natural. No caso da convecção forçada, nós vamos explicar mais para frente, mas algum dispositivo, alguma coisa vai influenciar essa troca de calor. E já na natural, ela acontece, como o nome já diz, naturalmente. Então, aqui nós temos o exemplo de um bule, né, em que o fogo ele está influenciando esse meio de convecção, mas também nós temos a condução e a radiação. E na imagem do lado, nós temos uma convecção natural, né? Então, é no dia a dia, assim, o ar está ali e vai trocando calor. Então, aqui é só um exemplo para poder ilustrar para vocês. Então, nós vamos começar a separar algumas coisas, né? Então, a convecção natural, como eu falei, ela é um fenômeno que ocorre em fluidos, devido à movimentação dele mesmo, tá? E isso acontece porque existem diferenças de densidades que são causadas pela variação de temperatura. Então, por exemplo, um fluido mais quente, ele vai tender a subir, porque a densidade dele é menor do que um fluido frio, né? Que a densidade dele é um pouco maior. E no caso da convecção natural, a força motriz dela é essa diferença de densidade. Então, ela ocorre naturalmente, não tem nada forçando, não tem forças externas atuando, tá? E alguns princípios básicos da gente entender é o quê? A densidade e a temperatura. Então, como eu falei, quanto mais quente um fluido está, menos denso ele é. Então, ele tende a subir. E quanto mais frio um fluido está, mais denso ele fica, ele tende a descer. Então, isso é muito importante para a gente poder estar entendendo a convecção. A questão da lei de Fourier, da condução de calor, o que acontece? Ela estabelece que o fluxo de calor ele é proporcional ao gradiente de temperatura. Isso é muito importante lá na frente nos cálculos. E a lei de Newton do resfriamento, que ela relaciona a taxa de perda de calor ao gradiente de temperatura. Certo? Já na convecção forçada, também acontece essa diferença de densidade, né? Porque é um fenômeno de transferência de calor, porém é induzido por uma fonte externa. Então, tem uma força ali externa, como uma bomba, por exemplo, que vai estar influenciando nessa troca de calor a partir da convecção. Tá? E como é um movimento forçado, a taxa de transferência de calor ela aumenta significativamente em relação à convecção natural que a gente viu anteriormente. E na questão da indução do movimento, como eu falei, o fluido é impulsionado por uma força externa, tá? E aí esse fluxo de calor ele pode ser ordenado ou ele pode ser turbulento. Isso vai variar de sistema para sistema. Né? A questão da eficiência na transferência de calor, ela também é um pouco diferente, né? Em relação à natural e à forçada. Geralmente, a taxa de transferência de calor ela é maior na forçada do que na natural. E aqui um pouco das aplicações, né? Onde que essa convecção forçada ela pode ser aplicada. Alguns exemplos são sistemas de resfriamento ou até mesmo sistemas de aquecimento, trocadores de calor, processo de climatização. Existe N aplicações da convecção forçada no nosso meio, tá? E também acontece o controle e otimização, ou seja, a gente consegue controlar essa convecção de alguma forma, né? A intensidade dela,
Então, também é um benefício da convecção forçada. Agora, um pouco da convecção externa, o que acontece? Ela é uma convecção que acontece entre uma superfície sólida e um fluido, tá? E como ela é externa, essa convecção, né, esse movimento acontece ao redor da superfície. E é um processo muito importante e que tem muitas aplicações na engenharia, que é um dos nossos focos, né? A convecção natural externa, nós temos a natural, nós temos a forçada também, tá? Então, a convecção natural externa é o quê? É o movimento do fluido que é induzido, né, pela diferença de densidade, como eu falei anteriormente. Então, acontece de forma natural. Variou a temperatura, variou a densidade, então a gente tem uma convecção aí. E alguns exemplos, né? Nós temos aquecimento de superfícies externas de edifícios pela luz solar. Esse é um grande exemplo de convecção natural externa. Por quê? O ar quente ele sobe, o ar frio ele vai descer, então isso acaba ocasionando uma circulação natural do ar, que é onde a gente vê que onde lugares que tem muitos prédios, acontece que tem muito vento, né? Então essa seria a convecção natural externa. Já a convecção forçada externa é o quê? É uma força que está influenciando ali, que está induzindo esse fluido. E um dos exemplos, né, pode ser ventiladores, pode ser bombas, ou até mesmo o vento pode ser considerado uma força externa. Né? E um exemplo de aplicação seria resfriamento de componentes eletrônicos com ventiladores. Então, um exemplo nosso seria o notebook, né? O notebook tem vários componentes eletrônicos dentro dele e nós temos uma ventoinha, um ventilador, que faz esse resfriamento quando o notebook começa a esquentar muito. Nós também temos a convecção interna, ou seja, ela é a transferência de calor que acontece no fluido que está dentro de um tubo ou dentro de um canal, tá? E existem muitas aplicações na engenharia da convecção interna, né? Como, por exemplo, em ventilação, ar-condicionado, sistema de resfriamento industrial, muito utilizado. E na convecção interna, o calor ele é transferido, né, por meio entre uma superfície interna desse sólido, né, que por exemplo de uma tubulação, e o fluido que está fluindo através dele. E aí nós podemos ter duas categorias principais na convecção interna. Temos a natural também e a forçada. A natural, diferença de densidade e variação de temperatura. E um exemplo seria o movimento do ar quente em um duto vertical, né, devido ao aquecimento desse fluido. E na parte da convecção forçada interna, né, é uma força externa, é uma força interna que está ali, né, sendo aplicada, pode ser bomba ou ventilador. E um exemplo seria o fluxo de água em sistemas de aquecimento central, tá? Ou até mesmo óleo em sistemas de lubrificação de motores. Então, essa é um pouco da aplicação dos tipos de convecções. Bom, pessoal, agora como a Letícia apresentou para a gente um pouco da convecção forçada, agora a gente vai entrar nos parâmetros adimensionais. Nós vamos trabalhar com o parâmetro de Reynolds, de Nusselt e de Prandtl. E primeiro a gente vai ver o número de Reynolds. O número de Reynolds ele é caracterizado por um parâmetro adimensional. Então, nós vamos ver as forças inerciais, as forças viscosas e um fluido em movimento para a gente determinar se esse regime ele é laminar, transicional ou turbulento. Então, a gente tem aqui no nosso número de Reynolds, na nossa fórmula, nós temos a nossa viscosidade, então nós temos a densidade é a letra ρ, que está no numerador. Depois nós temos a velocidade, que é o 0, e o nosso parâmetro geométrico, que é o d, pelo denominador, que é a nossa viscosidade dinâmica, que caracteriza o escoamento. Depois a gente vai ver outros números que caracterizam, por exemplo, o fluido, mas nesse caso nós vamos focar na parte da caracterização do escoamento. Nesse gráfico que estamos aqui, nós podemos ver quando o regime ele é laminar e quando o regime ele é turbulento, que vai ser muito importante para a gente nos próximos exercícios. E a gente tem uma interpretação muito importante na hora que a gente calcular o nosso número de Reynolds. Então, se a gente tiver um número de Reynolds inferior a 2.000, nós vamos ter um escoamento laminar, como nós podemos ver nesse gráfico aqui. E depois, quando a gente estiver entre 2.000 e 4.000, nós vamos ter um escoamento transicional. E depois, num
no escoamento turbulento, acima de 4.000 vai ser o nosso número de Reynolds, que nós vamos ver isso mais propriamente dito nos exercícios. Agora, nós vamos para o nosso número de Prandtl. O nosso número de Prandtl, ele também é um parâmetro adimensional e ele vai relacionar para a gente, principalmente, as propriedades do material. Então, nós vamos ver que nós temos a viscosidade cinética do material e a difusidade térmica. E a gente vai poder ver que nós temos uma espessura de camada. Então, nós podemos, outra maneira de definir, nós temos o Cp, que é o nosso calor específico, nós temos a nossa viscosidade, que é o nosso μ, e nós temos a nossa condutividade térmica K. Mas nós podemos também escrever esse parâmetro sendo a viscosidade no denominador dividido pelo denominador, sendo a nossa condutividade térmica e o nosso calor específico. Isso para a gente mostra a dissipação de energia que nós vamos ter na forma térmica e na forma dos atritos, que seria a nossa energia mecânica. Então, a gente vai caracterizar o fluido e vai ver as propriedades do material nessa parte do número de Prandtl. Depois disso, nós chegamos no número de Nusselt. O número de Nusselt é um número muito importante para a gente, porque ele vai poder fazer esse parâmetro adimensional uma razão. E essa razão nós vamos ter a transferência de convecção pela transferência de condução do nosso sistema. Então, nós vamos ter um valor elevado dessa convecção, no caso, né, e um valor que indica essa condução predominante. Então, nós vamos ter os parâmetros de escoamento laminar, como eu expliquei lá no começo, e escoamento turbulento, definido pelos números. Então, nós temos o número de Nusselt, que é F de Reynolds, e o número de Prandtl, que ele vai determinar as correlações experimentais do nosso sistema, do nosso escoamento. Então, lá nos exercícios, nós vamos ver que nós temos os parâmetros C, M e N, que são correlações experimentais, que nós vamos consultar as tabelas, que são dados empíricos que foram tabelados, que ajudam a gente a resolver os exercícios para a gente conseguir determinar o escoamento laminar ou escoamento turbulento. Então, nós temos as nossas equações. Se nós estamos trabalhando com escoamento laminar, no número de Nusselt, principalmente aqui na região plana, nós vamos ter 0,332 vezes o número de Reynolds elevado a meio, vezes o número de Prandtl elevado a 1/3. Isso no escoamento laminar. E o número de Nusselt vai ser para a gente o Hx, que é a nossa convecção, dividido pelo K, que é a nossa condutividade térmica, que vai ser igual a 0,664 o número de Reynolds elevado a meio, vezes o número de Prandtl elevado a 1/3, perdão. E esse número de Prandtl, ele só pode ser maior ou igual a 0,6. Beleza? E aí, no caso do escoamento turbulento, nós vamos ter o número de Nusselt, que vai ser 0,0296 vezes o número de Reynolds elevado a 0,8 vezes o número de Prandtl. E o número de Prandtl está num domínio que é de 0,6 a 60 ou num domínio de 5 vezes 10 a quinta a 10,7. E depois nós temos o número de Nusselt que nós calculamos por 0,0337 vezes o número de Reynolds elevado a 0,8 vezes o nosso parâmetro adimensional, o número de Prandtl elevado a 1/3. Então, todas essas adimensionalizações das equações são para escoamento de uma placa plana que nós conseguimos calcular para os próximos exercícios. Bom, pessoal, como a Letícia já disse, a convecção forçada nos escoamentos externos refere-se a quando a gente tem um fluxo passando através de uma superfície. Note que isso não precisa ser necessariamente sempre nessa ordem. A superfície pode passar através do fluxo. Um exemplo disso é uma asa de uma aeronave no mundo real. Quando a gente vê sempre uma asa de aeronave, a gente vê ela no tubo de vento, um perfilzinho bonitinho, e a gente força a fumaça através da superfície. Na vida real, o que acontece é o motor está embutido no avião. Então, o trabalho está sendo exercido no avião através do fluxo. Ou seja, a gente corta a superfície através do fluxo. Hipoteticamente estático, né? Na vida real, ele se movimenta. Mas, hipoteticamente, para a gente explicar isso agora, ele está estático. Então, a gente corta a superfície através do fluido, girando o fluxo. E esse fluxo ele tem algumas características que é bom a gente tratar, que são o controle ou não dele, o padrão que ele está sendo distribuído e
e os parâmetros que vão influenciar diretamente nele. Então, esse movimento do fluxo ele pode ser controlado ou não. Ou seja, quando o fluxo é direcionado diretamente para a superfície, ele é controlado. Um exemplo, o túnel de vento. Ou quando é descontrolado, por exemplo, quando você pega um vento perpendicular num voo, ou quando você está dirigindo e você sente o carro dar aquela mexida, é porque o vento não está controlado no carro. Você está forçando ele na horizontal e o vento te pega de perpendicular, ou pega 45 graus, você sente que o carro dá uma balançada porque o movimento do fluxo não está controlado, né? Esses padrões, esses fluxos, eles podem ser laminar, turbulento e de transição, né? Que é o jeito como o número de Reynolds vai influenciar no fluxo. Na verdade, é como o fluxo influencia o número de Reynolds, né? O Gabi explicou que o número de Reynolds ele varia numa faixa de valores, e esses valores vão dizer se é laminar, turbulento ou de transição. Parâmetro de controle é o que vai influenciar e como vai ser esse fluxo, né? Velocidade do fluido, geometria da peça, propriedades térmicas da superfície e do próprio fluido em geral. Isso tudo vai influenciar nas nossas contas, né? As nossas contas elas são baseadas em parte empírica e parte matemática. A parte empírica é quando você pega o ambiente onde você está inserido, seja dentro de uma câmera de vento, um cubo de vento, ou num ambiente aberto, né? Então a gente tem a temperatura de superfície, a temperatura do ambiente, a gente tem a área da superfície, a área da secção transversal, a gente tem a espessura, a gente tem o comprimento, a gente tem todos esses valores que devem ser tomados em conta para calcular a convecção, a condução, a radiação. Tudo isso tem que ser considerado por meio do ambiente. Esses valores geralmente são dados pelo próprio exercício, porque como são empíricos, o exercício dá os parâmetros iniciais e a gente calcula a parte matemática, né? Mas aqui a gente vai tratar alguns deles para transformar eles em elementos adimensionais, o número de Reynolds, o número de Nusselt e o coeficiente Pratt, né? Ou seja, a gente vai pegar os valores de ambiente, a gente vai transformar eles no número de Reynolds e baseado no número de Reynolds, olhando para a tabela da geometria, a gente vai ter, ó, nessa tabela aqui, o número de Reynolds 044, 440, 44.000, e a gente vai tirar o C e o N, que a gente vai usar no número de Nusselt. E nesse número de Nusselt, a gente vai passar ele para a conta e calcular o H, ou a temperatura superficial, enfim, diversos valores que a gente pode ser solicitado por exercício ou por necessidade de solução, baseados em empírico e matemático, né? A gente tem essas duas vertentes, essas duas faces, que serão transformadas no adimensional, que serão usadas no exercício, né? Por exemplo, depois que a gente pega o número de Reynolds aqui, o C e o N, a gente vai nessa tabelinha aqui, para a equação de Nusselt, e a gente vai usar o C e o N, não nessa, né? Posteriormente, aqui a gente vai calcular, a gente vai pegar só o número de Nusselt, e a gente vai usar no exercício, e no exercício vai ter o C e o N, além dos valores de temperatura, de espessura, todos esses valores empíricos e não empíricos vão estar expostos aqui para resolução do exercício, né? E agora, a Letícia vai fazer o primeiro exercício, o Gabi vai fazer um exercício logo em seguida, eu também, e a gente vai ver a aplicação desses valores e como eles se comportam diferentemente nas contas e nas fórmulas diferentes para cada geometria. Vamos lá. Certo, pessoal, vamos lá. Exercício 1, para a gente poder aplicar tudo o que a gente falou aqui nesse seminário. Há uma pressão de 1 atm e a uma temperatura de 15 graus, escoa paralelamente a uma velocidade de 10 metros por segundo, sobre uma placa plana com 3 metros de comprimento. A placa é aquecida até uma temperatura uniforme de 140 graus. A. Qual é o coeficiente médio de transferência de calor em toda a placa? E B. Qual é o coeficiente local de transferência de calor no ponto intermediário da placa? Então, vamos lá. Começando pela letra A, que ele pergunta qual é o coeficiente médio de transferência de calor em toda a placa. Ou seja, nesse caso, nós vamos utilizar o comprimento inteiro que o exercício nos dá, que é de 3 metros, tá? Nós temos também a temperatura do meio, que é 140 graus, e nós temos a temperatura do ar, que é 15 graus, ok? Então, para isso, primeira coisa, a gente precisa calcular a temperatura média. Ou seja, nós vamos fazer 15 mais 140 dividido por 2, que dá 77,5 graus. E para isso, né, é importante a gente transformar em Kelvin, porque todas as tabelas que nós utilizamos estão em Kelvin. Então, transformando essa temperatura em Kelvin, dá 350 kelvins de temperatura.
E aí, a partir dessa temperatura, nós tiramos o número de Prandtl da tabela, que é 0,7, e também o coeficiente de condução térmica, que é 30 vezes 10 a menos 3 watt por metro Kelvin. Ok? E aí, a partir disso, nós também precisamos calcular o número de Reynolds, ok? Para a gente saber a camada limite, tá? E aí, essa fórmula que nós utilizamos aqui, que o número de Reynolds é igual a V vezes L dividido pelo Vzinho, o que significa, né? Nós retiramos isso a partir da geometria, mas o V, ele é a velocidade média do escoamento, o L é o comprimento dessa placa e o Vzinho é a viscosidade do fluido, ok? Então, realizando essa conta, nós chegamos que o número de Reynolds é 1,439 vezes 10 a sexta, tá? E aí, o próximo passo seria o quê? Nós calcularmos o número de Nusselt. Por quê? Nós temos número de Reynolds e nós temos número de Prandtl, ok? Então, a partir disso, nós utilizamos essa fórmula para calcular o número de Nusselt. Também tem a ver com a geometria, ok? Então, a gente vai substituir os números de Reynolds e o número de Prandtl nessa fórmula, e nós chegamos que o número de Nusselt é de 1992. E aí, a partir disso, que nós conseguimos calcular o que o exercício realmente quer, que é o coeficiente médio de transferência de calor em toda a placa. Então, o H traço ali em cima, que é o coeficiente médio, número de Nusselt. Por quê? Nós já temos o número de Reynolds e o número de Prandtl, ok? Então, a partir dessa fórmula que está aí na tela, que nós retiramos a partir da geometria, nós vamos substituir os valores que precisamos para achar o número de Nusselt, ok? Que é 1992. E aí, então, a partir disso, nós vamos calcular o coeficiente médio de transferência de calor em toda a placa, tá? E a fórmula, nós vamos utilizar o número de Nusselt, o coeficiente de condutividade térmica e o comprimento, tá? Então, nós vamos substituir todas essas informações que nós já temos e nós chegamos que o coeficiente médio em toda a placa é de 19,92 watts por metro quadrado Kelvin, ok? Agora, na letra B, ele pede o coeficiente de transferência de calor também, mas no ponto médio da placa. Ou seja, nesse caso, o nosso comprimento nós vamos ter que dividir por 2. Então, nós temos que nos atentar a isso. E nós vamos seguir o mesmo passo da letra A. O que vai mudar é que agora, quando nós vamos calcular o número de Reynolds, a gente não vai analisar o L valendo 3, mas sim como valendo 1,5, metade do comprimento da placa, porque ele pede no ponto médio. Então, nós chegamos que o número de Reynolds é de 7,17 vezes 10 a quinta. Ou seja, é um escoamento turbulento, ok? E aí, nós vamos calcular o número de Nusselt também, tá? Com a mesma fórmula e tudo mais, a partir da geometria, né? Como é no ponto médio. E nós chegamos que o número de Nusselt, nesse caso, é de 1271. E aí, nós vamos calcular o coeficiente local de transferência de calor nesse ponto médio. E temos que levar em consideração que é no ponto médio, então é L sobre 2, não podemos esquecer disso, tá? Então, o nosso L sobre 2 vai valer 1,5. E nesse caso, nós chegamos que o coeficiente local de transferência de calor nesse ponto médio da placa é de 25,42 watt por metro quadrado Kelvin. E bom, pessoal, fiquei responsável por explicar o exercício 2 para vocês. E ele tem algumas pegadinhas, um negócio que a gente vai ter que trabalhar legal, mas basicamente ele pede a temperatura superficial em regime estacionário. Vamos dar uma lida no enunciado e eu já explico para vocês como é que vai ser essa macaria que a gente vai fazer aí. O elemento aquecedor elétrico na forma de um longo cilindro com diâmetro D de 10 milímetros, condutividade térmica K 240 e massa específica Rho 2700. Calor específico de 900 joule, é instalado em um duto através do qual o ar, a temperatura de 27 graus na velocidade de 10 metros por segundo escoa a um escoamento cruzado, ou seja, olhando para um tubo de vento, a gente estaria vendo uma seção circular onde o vento passa através, né? Então, é vento perpendicular à superfície de comprimento do tubo, né? Desprezando radiação, calcule a temperatura superficial em regime estacionário quando, por unidade de comprimento, o aquecedor gera 1000 watts por metro. Tá. Vamos primeiro anotar os dados e converter os valores, porque
essa temperatura em 27 graus Celsius aí não pode ser, e o diâmetro também está em milímetros, né? Então, 300 Kelvin, a velocidade já está certa, o diâmetro 0,01 metros, né? Um balanço de energia rápido, energia acumulada igual a energia de entrada, mais energia gerada menos energia de saída. A gente não tem energia acumulada porque é regime permanente, a gente não tem energia de entrada porque é só gerada. Então, partindo do que mole, a energia gerada é igual ao comprimento vezes o L, ao gerado vezes o L, e a saída é só convecção, então H delta T, a área vai ser a área do tubo, da superfície lateral, então HP delta D, HP dl, e a variação de temperatura é temperatura superficial menos C infinito. Temperatura superficial, essa que a gente quer. Então a gente vai usar a temperatura superficial em evidência e jogar tudo para o lado de lá, e a gente vai ter essa equação grifada que vocês estão vendo aí, que é a função da temperatura superficial. Bom, para calcular a temperatura superficial, primeiro a gente vai precisar estimar um valor de TF, porque a gente não tem o H. Nesse caso, o exercício não deu o H para a gente. Então a gente vai estimar a temperatura final, acha o H, acha a temperatura superficial e depois devolve para a conta, para a equação grifada, e descobre se a gente acertou ou não a aproximação, né? Antes disso, a gente tem que calcular o número de Reynolds, porque ele não passou o coeficiente de Nusselt. Ele passou o coeficiente de Courant e passou os valores para a gente fazer o número de Reynolds, mas ele não passou o Nusselt. Então, primeiro a gente faz o número de Reynolds, que é a velocidade vezes o diâmetro, dividindo pelo coeficiente V que ele passou, e a gente vai descobrir esse número dimensional, que é 3.087. Esse número de Reynolds, segundo o que o Gabi falou para a gente, ele é um escoamento, um fluxo de transição. Ele não é nem laminar e ele não é nem turbulento. Ele é de transição. Então, com esse número de Reynolds, a gente pode jogar na fórmula do Nusselt, que é baseada na nossa geometria, e nesse caso de transiente, então, substituindo os valores do D, o Reynolds, e fazendo a conta, a gente tem o número de Nusselt de 28,2. E esse número de 28,2 a gente vai jogar na fórmula do H para a nossa geometria. A gente já tem o KF, o Nusselt acabou de descobrir, e o D é o 0,1 que a gente tinha do cilindro. Então, a gente tem que o H para essa temperatura e esses valores é 105,1 watt. E agora, a gente conferir isso tudo. A gente vai descobrir a temperatura superficial pela equação que a gente pegou lá em cima, que a gente determinou que a gente isolou a temperatura superficial. Vai descobrir que para esse caso 603, e a gente devolve na fórmula e confere que o TF deu 451. 451, esse valor aqui é muito próximo de 450, está dentro da faixa de incerteza. O que diz para a gente que a conta nossa, dentro do padrão, dentro do espectro de incerteza, está certa. De 450 para 451 é uma estimativa ok para a gente validar. Então, a gente tem que o H, caso o exercício pedir, 65,1, e a gente tem que a temperatura de superfície, que ele pediu efetivamente no exercício, é 603 Kelvin. Bom, pessoal, é isso aí. Eu queria agradecer a atenção de todos. Espero ter explicado, espero ter ajudado quem está precisando. Agradecer o Silvio também. E bora ficar para resolver mais um ainda. E valeu, pessoal. Bom, galera, tudo bem? Eu voltei. Agora nós vamos para o exercício 3. É um exercício tirado do livro 4.8. Nós vamos trabalhar agora com uma aplicação para a gente poder relacionar todos os parâmetros adimensionais com a convecção forçada. Então, eu vou ler o enunciado para a gente poder resolver, beleza? Uma tubulação de vapor de 10 diâmetros de centímetro apresenta um longo trecho de superfície a 110 graus Celsius expostos ao vento, conforme a figura abaixo. Determine a taxa de transferência de calor por unidade de comprimento do tubo se o ar a 1 atmosfera e 10 graus escoa a 8 metros por segundo ao redor do tubo. Então, nós temos aqui a nossa temperatura infinita, que é de 10 graus, o nosso diâmetro, que é de 0,1, e a temperatura de superfície, que é 110. Beleza? Agora a gente vai fazer uma análise do exercício para a gente conseguir resolver. Aqui a gente montou uma metodologia para a gente conseguir resolver o exercício de uma maneira que fique clara, para a gente ter todas as variáveis, todo o passo a passo para a gente saber o que a gente está fazendo. Então, nós vamos definir o tipo de escoamento. O tipo de escoamento é o escoamento forçado e é um tipo de escoamento externo.
Depois disso, nós vamos para a temperatura do filme, que ela vai ser calculada por uma média. Então, vai ser TS mais a temperatura infinita, temperatura de superfície, dividido por 2. Depois a gente vai pegar as tabelas e os anexos, que são as propriedades de transporte. Então, a viscosidade, a densidade, a condutividade térmica, o parâmetro Crunch, parâmetro dimensional, tudo isso a gente vai pegar na tabela. Depois disso, a gente vai calcular o número de Reynolds, para a gente fazer os cálculos e a gente conseguir avaliar se é um escoamento turbulento, se é um escoamento laminar. Depois disso, nós vamos a escolha da correlação da função do RE, do parâmetro Prandtl e do tipo de geometria. Depois disso, nós calculamos o número Nusselt e depois disso nós vamos calcular o H de convecção e a taxa de transferência de calor, que é o Q dividido por L, porque é o Q de taxa de transferência de calor por unidade de comprimento. Bom, agora fazendo um pouco das nossas hipóteses, é importante a gente definir. Então, a gente sabe que ele quer calcular a taxa, que é o Q dividido por L, taxa de transferência de calor por unidade de comprimento. Nós estamos trabalhando num regime permanente em que as propriedades físicas são constantes. Beleza? Isso é das nossas hipóteses. Depois disso, nós estamos trabalhando numa convecção forçada, então é um escoamento externo. E a nossa geometria é um tubo de seção circular. E agora a gente vai trabalhar um pouco com a nossa condição térmica. Então, nós temos a nossa temperatura da superfície. É uma temperatura constante. E a gente vai precisar calcular o nosso H, que é a convecção, para a gente poder depois calcular a taxa. Então, calculando primeiro a temperatura de superfície, nós temos que a temperatura de superfície a temperatura do filme, perdão. É a temperatura de superfície mais o T infinito, que vai ser 110, mais 10 dividido por 2, e nós chegamos em 60 graus Celsius, que é a nossa temperatura do filme. Depois disso, nós vamos pegar a tabela do anexo 15, a tabela 15 do anexo 1, para 60 graus Celsius, nós temos a nossa condutividade térmica de 0,02808. Depois nós temos a nossa densidade, 1,059. A nossa viscosidade, 2,008 vezes 10 a menos 5. E o nosso parâmetro Prandtl, parâmetro dimensional, como nós vimos anteriormente na parte da teoria, 0,7202. Agora a gente vai calcular o nosso número de Reynolds. Nós vimos que o número de Reynolds é calculado pela multiplicação da densidade vezes a velocidade. Então, nós temos que a densidade é 1,059. A nossa velocidade ela é 8, como fala no exercício. Eu posso até voltar aqui, ó. A velocidade é 8 metros por segundo. Depois nós temos o nosso parâmetro D, que é um parâmetro geométrico, que é 0,1, dividido pela nossa viscosidade que a gente pegou da tabela, mediante a nossa temperatura do filme, e nós chegamos ao número de Reynolds de 42.191,23. Lembrando que o número dimensional ele não tem unidade. E aí, a gente vai utilizar os valores do número de Prandtl, a condutividade térmica e o número de Reynolds. Nesse caso aqui é importante, galera, eu vou voltar aos slides, porque é importante a gente definir, olhar nessa tabela como explicaram anteriormente. Essa tabela aqui, nós chegamos num valor de 42 mil. Esse valor ele está aqui nesse domínio, então nós vamos pegar os parâmetros empíricos C e M, que ele vai ser equivalente a 0,027 e 0,805, esses parâmetros empíricos, essas constantes empíricas, em função do regime do escoamento do fluido, a gente vai conseguir resolver lá na frente. Então, pegando esses valores dessa tabela, nós conseguimos resolver. Lembrando que a gente está numa tabela de convecção forçada para a geometria de cilindro. Então, a gente tem o nosso parâmetro 42.191,23 para a gente conseguir colocar a nossa constante C e E. Aí, continuando o nosso exercício, nós temos o nosso número de Reynolds, a condutividade térmica e o número de Prandtl. Aí nós vamos ver a correlação recomendada. Então, nós temos o número de Nusselt, que ele é calculado
pelo parâmetro C, vezes o número de Reynolds, elevado ao M, o ms da correlação que a gente viu anteriormente, vezes o número de Planck elevado a 1/3. E substituindo esses valores que a gente já encontrei, que eu encontrei, que eu mostrei aqui, nós chegamos ao número de Lúcio, que ele é 127.983. Depois nós vamos ver que nós podemos calcular o H, que é da convecção, nós podemos calcular o H vezes o diâmetro, vezes o parâmetro D, perdão, dividido pelo K, que é a nossa condutividade térmica. Então, nós chegamos que o H de convecção que nós vamos precisar é 35,937 watt por metro quadrado, metro quadrado Kelvin. Então, a gente chega nesse valor pela equação do número de Nusselt. Depois disso, nós temos a taxa de convecção, o H de convecção, e por essa lei, a lei de resfriamento de Newton, que é para calcular a convecção, nós temos que a gente vai conseguir calcular. Então, nós temos 35,937, que é o H, vezes o diâmetro. Então, nós temos o πd, né? Que o πd, ele vai ser a parte da nossa área, que vai ser o πdl, que aí, como a fórmula da área é πdl, porque a gente está trabalhando com a casca, com essa parte do tubo, que seria de uma garrafinha, por exemplo, uma garrafinha, o professor sempre usa esse exemplo, de uma garrafinha rosa, é essa parte do entorno dela. Então, nós temos que o D é 0,1, e nós temos que nossa equação, ela é a área, porque essa é a lei de resfriamento de Newton, e o πdl seria a nossa área. Só que o exercício pediu em função do L, em função do comprimento. Como está em função do comprimento, nós podemos cancelar L sobre L e nós ficamos com πd. Nesse caso, cancelando o L, nós vamos ficar π vezes 0,1, 110 menos 10, que nós vamos chegar a uma taxa de transferência de calor por unidade de comprimento de 1.128,99 watt por metro. E passando para quilowatt, nós ficamos com 1,13 kW/metro. Então, nós temos a nossa taxa de transferência de calor por unidade de comprimento, resolvendo pela número de Reynolds, número de Nusselt e número de Prandtl, passando pela temperatura do filme, passando pelas variáveis empíricas da tabela, passando pela geometria e encontrando essa taxa que o exercício pedia. Espero que todos tenham gostado, tenham entendido, e muito obrigado por essa oportunidade, professor. Agradeço ao professor Silvio e ficamos à disposição.